Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão falando aqui com vocês. Mais um dia, nesse sextou, tá? Tivemos hoje a coletiva do Arteta para o jogo contra o Leeds. Então, é disso que nós vamos falar no dia de hoje. Mas antes de começar o nosso vídeo, não esqueça de dar aquele like no canal, sininho para receber as notificações e siga a gente nas redes sociais para que a gente continue crescendo. Ontem faltavam, se eu não me engano, acho que foi ali 40, né? Que faltavam. Hoje já faltam 15 para a gente chegar nos 900. Então vamos ver se a gente chega até os 900 aí nesse final de semana. E só agradecer vocês, porque vocês têm ajudado muito o nosso canal. Beleza? Então, vamos seguir em frente para a nossa coletiva do nosso técnico Mikel Arteta, que foi hoje pela manhã. Arteta falou com a imprensa, né, sobre antes do jogo, como é de costume. Então, a gente vem trazer aqui para a coletiva do Arteta. A primeira pergunta que fizeram para ele foi sobre a questão do Havertz, né, uma coisa que a gente sabia que ia ser perguntada. Aí perguntaram para ele se foi uma inflamação ali no joelho, se foi algo semelhante ali à lesão que ele teve na temporada passada. E aí ele falou que não falou, que não ia falar sobre os detalhes, tá? Mas que o jogador não está em forma e que precisa fazer mais testes para saber a real causa, né, da lesão do Havertz. Então, quem acompanha muito a coletiva do Arteta, como eu, sou uma pessoa que acompanha há muito tempo, aí pelo menos uns 4, 5 anos, as coletivas do Arteta, existem algumas coisas que o Arteta não fala, principalmente para não dar dica para o adversário na hora que o adversário vai montar a equipe. Então, por exemplo, se tem um jogador que está treinando, que voltou de lesão, ele sempre dá aquela deixa, vamos ver em cima da hora e tal, até para poder surpreender o adversário. Tá? Então o Arteta ele é um tipo de técnico que ele é sempre um ponto de interrogação. Porque, primeiro, ele não vai falar para você, tá, o que está acontecendo. E segundo, ele pode estar blefando. São duas atitudes aí que o Arteta tem, e para quem acompanha muito as coletivas do Arteta, já pega aí esses sinais aí em relação ao Mikel Arteta. Então ele deixa que ele ainda foi legal que ele não falou assim, isso aí é com o médico. Normalmente ele fala, né? Isso aí é com o departamento médico, isso aí não é comigo, e etc. Então, aqui ele ainda falou que não pode falar dos detalhes. Então, se ele não pode falar dos detalhes, provavelmente ele sabe o que é. E aí, qual é a importância dele não falar os detalhes? E aí a gente também, como eu falei que o Arteta blefa muito e etc, ele não gosta de falar muitas coisas, então a gente tem que entender às vezes a coletiva do Arteta. Por exemplo, ele fala, prefiro não falar sobre os detalhes. Por que ele prefere não falar sobre os detalhes? Porque se ele fala dos detalhes, pode ser que alguém vá consultar um médico, entendeu? A mídia, propriamente dita, a mídia esportiva, vai consultar um médico, vai falar assim, não, o caso do Havertz não é, sei lá, de um ano, vamos botar assim, por exemplo, no pior caso. O caso do Havertz a gente já escutou falar de 3 meses, a gente já falou, já estamos escutando falar agora de 4 a 6 semanas, o que seria um mês e meio. Então, assim, se o Arteta começa a dar detalhes, entendeu? Começa a expor muito essa questão do jogador. Barão, mas isso é algum problema? Sim, ele vê como um problema porque o técnico adversário pode montar um time pensando naquilo ali e ele pode chegar e surpreender com o jogador, entendeu? Então, ele falou isso, que não pode dar detalhes e que ainda faltam alguns exames para poder ver qual é a real lesão do Havertz. E aí completam, né, a pergunta anterior, se o melhor cenário seria semanas, tá? E o pior caso mais tempo, o cenário pior, né, mais tempo. Aí ele repete, fala que não sabe, tá? Ele fala que o cenário é ruim de qualquer maneira. Aí nessa eu concordo com o Arteta. Perder o Havertz em qualquer momento é ruim, porque ele é um jogador muito importante para o nosso estilo de jogo.
Mesmo com a chegada do Gyökeres, eles são jogadores totalmente diferentes. Então o Arteta acerta nessa informação, nessa fala dele, onde ele diz que, independente de quanto tempo o Havertz vai ficar fora, é ruim. Mesmo que fosse um jogo, é ruim a gente não ter o Havertz ali. Aí a pergunta continua aí no Havertz, né? Perguntam como é que ele tá, porque ele não é um jogador de ter muitas lesões. O Havertz, antes daquela primeira lesão que ele teve na temporada passada, o Havertz acho que não tinha tido nenhuma lesão, tá? E aí ele teve essa lesão na temporada passada, aí ele teve esse revés, né? Como eles gostam de chamar lá na Inglaterra. E aí perguntam como é que tá o Havertz, como é que tá o psicológico dele, ele mentalmente, se ele tá afetado por isso. E aí o Arteta fala que ele tá bem mentalmente, que ele é um cara, ele é um jogador muito forte, comprometido, e a única coisa ruim é ele ter esse revés aí e não poder jogar. Então esse é o único problema que ele vê identificado, mas ele diz que o Havertz é um jogador que vai voltar em breve e ele vai voltar mais forte. Aí continuaram, né, nessa questão de lesão, onde perguntam sobre o Ben White e sobre o Norgard. Como é que eles estão, se eles estão disponíveis para o jogo contra o Leeds. E aí o Arteta diz que o Norgard está fora, ele não joga contra o Leeds, e que o Ben White vai ser avaliado antes do jogo. E aí entra naquela questão que eu falei para vocês, de não deixar claro o que está acontecendo, se o Ben White está disponível, se o Ben White não está disponível. E eu vou complementar essa resposta do Arteta um pouco mais à frente, eu vou falar com vocês sobre isso. E aí ele complementa, né? Ele fala que o Christian Norgard não joga e o Ben eles vão ver. Aí o cara pergunta, mas o Ben também? O Ben White? Aí ele, o Ben vamos ver. Então o Ben White tem chances, né? Grandes chances não, mas existe a possibilidade do Ben White jogar amanhã, tá? Ser relacionado, né? Vamos falar ser relacionado, não jogar, mas vamos falar assim, ser relacionado para o jogo de amanhã. E aí quando eu falo ser relacionado tá ali com o elenco, tá? Aí a pergunta que todo mundo queria fazer, e aí todo mundo menos eu, né? Que eu não faria esse tipo de pergunta para o Arteta, já conhecendo o Arteta. Então vocês que me acompanham aqui no vídeo, vocês já vão começar a aprender que não se faz certos tipos de pergunta para o Arteta. Então essa daqui é uma delas. O jornalista chega e fala assim, posso ao vivo, na coletiva, mencionar uma palavra de 3 letras? Aí o Arteta fala, você vai dizer mãe? Aí o jornalista, Eze. Aí o Arteta fala, não vou comentar, tá? Não posso falar de nenhum jogador que não faça parte do grupo ou do clube, ou do grupo não, do grupo, do grupo e do nosso clube ainda, né? Então não posso comentar sobre isso. Então ele deixa ali aquele ainda, né? Dando a entender ali que o Eze já tá acertado com o Arsenal. Mas é a pergunta que o Arteta não vai responder, gente. Foi assim com o Gyökeres, então Zubimendi também foi assim, então ele não vai responder. Esquece isso, sei porque os caras continuam aí fazendo essas perguntas. Aí perguntam sobre a fala, né, do Oliver Glasner e do Steve Parish. O Steve Parish que falou hoje, né, que o rei está morto, dando referência ao rei como se fosse o Eze, né, dizendo que ele está fora do Crystal Palace. E o Oliver Glasner falou que o jogador já se despediu dos jogadores do Crystal Palace, da comissão técnica e do clube. E aí o Arteta continua dizendo, eu não posso falar. Aí uma outra pergunta que fazem para ele é, de um modo geral, como ele avalia, né, a contratação de jogador, se são de acordo com as qualidades em campo, né, além das qualidades em campo, mas
a questão também deles quererem estar no Arsenal, tá? De um modo geral. Aí o Arteta fala que é importante a questão da qualidade do jogador e que essa questão de querer estar no Arsenal, ele é um plus, né? Porque ele fala que não contrata nenhum tipo de jogador que não queira estar no clube. Então eles procuram fazer quando eles vão contratar, fazer essa pesquisa, buscar o jogador que quer estar ali realmente com o elenco, junto com os jogadores, fazer parte de um grupo de jogadores junto com o espírito de equipe. E aí os caras tentam tirar a questão do Eze. Eles já sabem que o Eze está fechado com o Arsenal. Tá? Tudo bem que ele gera essa dúvida aí por causa que ele estava fechado com o Tottenham e depois foi para o Arsenal. Mas eles continuam ali tentando tirar alguma resposta do Arteta. E aí perguntam, e se esse jogador não identificado cresceu torcendo pelo Arsenal, né? É melhor? Aí o Arteta responde, quanto melhor a sensação, mais forte a sensação. Que melhor sempre, porque traz uma vantagem diferente, uma vontade e emoções diferentes para o que você faz. E acho que isso sempre traz algo a mais. Então, como ele não citou o nome, o Arteta foi e respondeu, porque aí pode ser qualquer tipo de jogador. Claro, a gente sabe de quem eles estão falando. O Arteta também não é bobo, ele sabe de quem eles estão falando. Mas ele dá uma resposta como se fosse qualquer outro jogador que torcesse para o Arsenal e quisesse vir para o Arsenal. Aí depois fazer uma pergunta sobre o Vitor Gyökeres, tá? Se sempre foi um plano do Arteta começar dando alguns minutos para ele, né? Aí ele cita aqui 1 hora de jogo, 60 minutos, na primeira partida dele da Premier League. Aí o Arteta responde que depende do jogo. Entendeu? E como o jogo se desenvolve. E ele falou que ele foi vendo o jogo, tá? E aí que ele identificou a necessidade de tirar o Gyökeres naquele momento e entrar com o Havertz. Então ele fala que vai ser de acordo com o andamento do jogo, e realmente faz sentido. De acordo com o que o jogo está andando, se for um jogo que está ali disponível para o Gyökeres, que o Gyökeres esteja bem, e aí serve para qualquer jogador, tá, gente? Não serve só para o Gyökeres, serve para qualquer tipo de jogador que esteja ali no elenco. Se o jogo tá bom, sei lá, por exemplo, pro Calafiori, por que ele vai tirar o Calafiori se o Calafiori está bem e está jogando bem ali, a oportunidade está surgindo pelo lado esquerdo, tá? Então não faz sentido tirar o jogador, e ele fala isso, que enquanto o jogador estiver ali conseguindo jogar, ele vai manter o jogador, e quando ele vê que precisa mudar, ele vai mudar o jogo. Aí eles perguntam, né, agora sem o Havertz lesionado, se o Gyökeres está disponível, né, para jogar de novo. Aí disponível, o que ele diz pronto para jogar de novo, começar como titular novamente. Aí o Arteta fala que sim, ele está pronto para jogar, que ele está muito entusiasmado, que ele treinou bem essa semana e que mais uma vez ele teve mais uma semana para treinar, para ele poder se adaptar ali ao time. Então que isso é muito bom e que ele melhorou durante esses treinos que a gente está fazendo. É muito importante que a gente consiga adaptar o Gyökeres e os outros jogadores que estão chegando agora, porque agora nós só temos um jogo pela semana. A gente ainda não tem aqueles jogos de meio de semana e final de semana. Quando começar a ter esse tipo de jogo, aí piora a nossa situação para a adaptação do jogador. Então, é importante que a gente continue tentando adaptar o Gyökeres agora, nesse momento. Aí um outro jornalista faz uma pergunta sobre o Leeds, né? Ele fala, estamos aqui para falar do Leeds, então deixe-me perguntar sobre o Leeds. Aí o Arteta fala que ficou muito impressionado, que observou o que eles fizeram na pré-temporada, que acompanhou eles na temporada passada, tá? E que eles vão ser um time difícil de jogar, por mais que esteja jogando em casa, tá?
E aí que ele diz que o Leeds vai fazer uma partida muito difícil, vai dificultar o jogo para o Arsenal amanhã. Aí fazem agora uma outra pergunta sobre a questão das bolas paradas, né, que é uma arma do Arsenal e que funcionou no jogo contra o Manchester United em Old Trafford. E aí perguntou para ele, quanto a sua posição está tentando continuar a ser desafiadora? E você continua sendo bem sucedido quanto como treinador, você tem que evoluir e ser criativo para continuar obtendo resultado? Porque o que ele pergunta, né? Ele pergunta basicamente se... Porque cada ano você tem que remodelar o time, remodelar o esquema, e aí também serve para as jogadas ensaiadas. E aí ele pergunta justamente sobre isso, se você tem que continuar sendo criativo a cada temporada. E o Arteta responde que sim, né, essa criatividade vem de diferentes ângulos e em todas as fases do jogo. Ele fala que tentou fazer isso em Old Trafford, mas o United dificultou muito, tá? E inclusive ele fala que o Arsenal deveria ter explorado mais as chances que teve, tá? Principalmente naquelas contra-ataques, né? Mas naquelas transições que ele fala. Então, principalmente nas transições ali onde o United estava muito, muito exposto, o Arsenal precisava ter finalizado melhor, ele fala. Finalizado as ações, né? Especialmente porque então eles foram para o outro lado. Então, quando o United viu que estava começando a ficar difícil essas transições, eles começaram a mudar ali, tentar mudar o jogo para tentar dificultar ali o jogo do Arsenal. Tá? E ele fala que a bola parada é um grande recurso que o Arsenal tem e também traz confiança de que a equipe pode marcar gols em qualquer situação. Então, é uma arma que o Arsenal tem para marcar gols, não somente ali com a bola rolando, mas também com a bola parada. Aí perguntam, né, sobre a primeira partida em casa da Premier League, no Emirates, e aí perguntam da importância da torcida, né, tá junto ali com os jogadores, ir no estádio nesse primeiro jogo da temporada. Aí o Arteta fala que é sempre especial, que ele espera que todo mundo esteja animado, que os jogadores estavam sentindo falta da torcida, e que ele espera uma atmosfera muito boa, com uma conexão muito grande com os jogadores no jogo de amanhã e que possa terminar com uma vitória do Arsenal. Aí fizeram uma outra pergunta sobre a questão do Leeds, que muitos clubes que sobem da Championship no ano seguinte, eles caem, e que se ele vê o Leeds sendo esse time que subiu nessa temporada, né, e que vai no final da temporada vai cair, sendo que o Leeds fez um bom jogo contra o Everton, tá? Controlou bastante o jogo ali contra o Everton. O que o Arteta acha sobre isso? Aí ele fala que é um clube incrível, com uma história incrível, que ele está na Inglaterra há muito tempo e aí ele conhece a história do Leeds United. Ele falou que vai ser muito especial, que Leeds é uma cidade muito grande com apenas um clube de futebol. Então que a torcida deles é apaixonada. Parabeniza eles por eles estarem de volta e deseja a eles tudo de bom, menos amanhã. É isso que ele fala. Aí perguntam para ele sobre times, né, que jogam com um bloco baixo, que jogam muito fechado, que isso tem sido um problema para o Arsenal passar. E aí perguntam quão importante é a chegada do Madueke para quebrar essas linhas, já que ele é um jogador bastante rápido e ele é um jogador muito individualista. Ele é um jogador que tenta esses dribles, é um jogador que tenta fazer as jogadas em um curto espaço. O que o Arteta acha disso? E aí o Arteta fala que qualquer jogador criativo que possa desbloquear esses pequenos espaços, né, é muito importante e criam novas chances de gol.
Então ele conta, né, com essa criatividade dos jogadores e também do Madueke, e que isso pode ser importante em diferentes estágios do jogo. O Arsenal pode estar ganhando e aí mesmo assim precisar de um jogador para continuar fazendo gols ali durante o jogo. Aí um outro jornalista volta, né, na questão das lesões, e aí ele volta para falar do Timber e para falar do Gabriel Jesus. Então ele pergunta como tá ali o Timber, porque o Timber no treinamento aberto de quarta-feira ele só fez metade do período de treino, e o Gabriel Jesus já postou fotos aí da evolução dele, da lesão. Então, o que o Arteta tem para falar sobre essa questão tanto do Timber quanto do Gabriel Jesus? E aí ele começa falando do Timber, falando que eles só fizeram esse meio período de trabalho com o Timber porque precisa ser gerenciada a carga do Timber, porque ele ficou fora por muito tempo e ele vem de uma lesão grave. Então, ele fala que teve uma semana muito longa e aí por isso eles precisam gerenciar a carga do Timber. E o Gabriel Jesus, ele fala que o Gabriel Jesus está evoluindo muito bem, parece que ele está num lugar bom, né? Eles costumam falar que está num lugar muito bom. Ele fala que é uma lesão grave, mas ele espera que o Gabriel Jesus volte muito forte para a temporada que vai precisar do Gabriel Jesus. Aí fazem uma pergunta sobre os turnovers, né, sobre as roubadas de bola que o Arsenal sofreu no jogo contra o Manchester United. E aí esse jornalista fala que ele voltou a assistir o jogo para ver quantas bolas o Arsenal perdeu ali, né? Quantos turnovers o Arsenal perdeu e contra-ataques que o Arsenal teve que não geraram grandes chances. O que o Arteta acha disso, o que ele precisa melhorar nessas questões. Aí o Arteta fala que existem algumas questões, né, algumas coisas, compreender o comportamento do adversário, entender o tipo de corridas e por onde eles devem atacar. E também depende dessa conexão, né, que é algo que depende de cada situação. Então, eles precisam ter essa conexão dentro de campo, escolher as melhores opções, tá? E aí ele completa, né? Então é sobre a execução e estar fresco também nesses momentos para tomar a decisão. Então ele fala que, mais uma vez, sobre a importância da decisão, né? De tomar boas decisões. Porque ele fala, uma coisa é você estar com uma frequência cardíaca de 180, então, tipo, tá ali no calor do jogo e tá correndo durante o jogo todo, e outra é você estar numa frequência mais baixa, sei lá, num escanteio onde você para mais para descansar, você tem uma pausa ali de 1 minuto para descanso. Então, ele fala que isso tudo influencia, às vezes, na explosão, no momento ali do jogador estar ligado numa tomada de decisão, mas que ele vai dar certeza que o elenco vai melhorar nesses pontos. Tá? Aí perguntam a ele sobre os diretores, né, do Arsenal, que desde quando ele está no Arsenal, nesses 6 anos, já é o terceiro que ele tem. Então ele teve o Raul, teve o Edu e agora tem o Berta. Se ele notou alguma diferença do Berta, aí fala especificamente do Berta, né? Se ele notou alguma diferença do Berta, se alguma coisa pareceu diferente neste verão. Aí o Arteta fala, né, que bem, o melhor é que o comum é que os proprietários são sempre os mesmos. Então ele fala da importância do clube não ter sido vendido, tá? Não que existiria a possibilidade, mas ele fala que é importante ter ali os donos, né?
apoiando ele. Aí ele fala que os donos apoiam ele, os Kroenke apoiam ele. Ele fala que tem um conselho muito forte também e que está todo mundo muito conectado. Ele fala que os três são muito diferentes, tanto o Edu, quanto o Raul, quanto o Berta. Que ele gosta dos três, tá? Gostou de trabalhar com os três. E que o Berta é como ele esperava, alguém extremamente profissional, muito minucioso, muito determinado, e ele traz coisas diferentes para a mesa ali quando eles estão conversando, quando eles estão negociando. Então ele está gostando muito de trabalhar com o Berta. Aí perguntam, uma pergunta até diferente, né, que eu não esperava, mas eu acho que é muito da questão da torcida. Eu achei até inteligente o cara trazer essa pergunta agora que fez, que ele fala sobre o Raya, né? Ele fala sobre a questão da altura do Raya. Ele fala sobre a questão do Raya não ser um goleiro tradicional, né? Que ele é baixo para a posição de goleiro e que teve uma jogada no jogo contra o United que o Raya ele bate ali no corpo do jogador e tal. Se isso é um problema, a altura do Raya para ele e para o elenco. Aí o Arteta responde que o Raya ele é muito grande ali, né? Que ele é muito corajoso, você não pode ser o mais alto, mas tem a vontade e a coragem para sair na bola. E é um atributo diferenciado que o Raya tem. E diz que ele é um super atleta. Ele é alguém realmente atlético, muito forte, muito dinâmico, muito ágil, e isso é uma grande vantagem que ele tem, porque ele pode cronometrar as saídas que ele vai ter e aí ele sai muito bem, tá? E nessa ação especialmente, quando há tantos corpos, né, que ele fala ali, muitos jogadores ali dentro da área, sair e fazer isso mostra uma coragem e uma personalidade. E aí, nesse ponto, eu concordo com o Arteta, porque você ser um goleiro baixo e você sair, por exemplo, numa jogada aérea, é uma atitude de coragem, entendeu? Porque a chance de você errar é muito grande, mas é o que o Arteta falou. Ele é muito atlético, ele é muito corajoso, ele tem essa habilidade de sair, né? Do gol. Então, isso também é uma vantagem do Raya e mostra o quão diferente é o Raya. Muita gente critica o Raya por ele ser baixo, mas eu não vejo tanto problema no Raya assim como as pessoas veem, não. Tomamos gol porque ele está muito adiantado. Cara, o Raya sempre foi assim, entendeu? Não é de hoje. O problema é que as pessoas só começam a reclamar quando a gente leva, às vezes, um gol por um vacilo nosso. Porque o Raya estava lá na frente, aí por causa de um erro de passe, ele está adiantado e aí a gente toma o gol, o Raya não tinha que estar ali. Cara, ele sempre está ali no campo. Então, quando a gente toma gol é ruim, quando a gente não toma gol é bom. Entendeu? Então, a gente tem que avaliar melhor esses pontos de vista. Aí perguntam sobre as transferências, né, nesse verão e possivelmente com outro nome, grande nome a caminho, né? Ele coloca, quer dizer, do Eze, né? E aí perguntam se isso é uma mensagem para os rivais, né? Que o Arsenal não está brincando e vem para vencer a Premier League e disputar títulos na temporada. Aí o Arteta responde que o Arsenal está mostrando a ambição que quer ter, né? Que eles estão ali para ganhar troféus e continuar evoluindo e melhorando a cada ano. E isso vem com as demandas, e essas demandas são bem claras. Os concorrentes também estão evoluindo, que ele fala, né? E que vai ser difícil a Premier League nessa temporada, porque existem muitos times evoluindo também, não só o Arsenal. E isso é uma frase importante, que eu gostei do Arteta. Ele diz o seguinte: e estaremos à frente, não apenas perseguindo, agindo ou atrás. Nós só queremos estar na frente. A cada decisão que tomamos em todas as áreas do clube é tentar conseguir isso. Então,
o Arteta ele é completamente motivacional. Ele fala, cara, a gente quer estar na frente, a gente não quer estar perseguindo o primeiro, a gente não quer estar do lado do primeiro, a gente quer estar à frente. A gente quer estar em primeiro. A gente quer estar ali para levantar o título. Então, isso é muito importante para nós, para motivacionar tanto o clube, a torcida e os jogadores. E aí completam, né? Isso traz uma pressão para você. E aí ele responde que a motivação para ele é como eles podem ser melhores, como podem continuar evoluindo e ganhar mais jogos com margens maiores, né? O Arteta ele é um técnico que não gosta de ganhar ali de 1-0. Ele quer sempre estar, até para não ficar tomando sufoco às vezes. E às vezes numa bola tomar um gol, uma bola despretensiosa tomar um gol. Então você precisa estar ali sempre à frente do adversário. Tá? Como podemos trazer os jogadores que temos para mais perto de nós, mais conectados, e acho que os jogadores que já temos são incríveis. Os jogadores que já contratamos, acho que são os jogadores que vão se conectar com nossa torcida e deixá-los orgulhosos e animados. E aí vem uma pergunta importante sobre o Trossard, tá? Sobre o contrato do Trossard. E aí ele fala que prefere não falar sobre o assunto, tá? Porque eu prefiro não, porque você conhece o meu dever. Estou muito feliz com o Léo. Eu, particularmente, eu não gostei dessa resposta do Arteta. Para mim, essa resposta do Arteta é que ele não gostou. Ele não gostou dessa renovação, entre aspas, de contrato do Trossard. Ah, Barão, mas foi só salário. Ah, mas aí às vezes no salário você deixa de contratar um jogador, por mais que às vezes possa ser ilusório, a gente não sabe quanto foi o salário do Trossard. Então, aparentemente o Arteta não gostou, tá? Pela resposta dele. Ele fala, claro que ele fala, foi aquilo que eu falei lá no início. O Arteta ele blefa muito, entendeu? Coisas que ele não pode responder, ele não vai responder. Então, assim, o meu feeling é que ele não gostou. Tá? E aí um outro jornalista fala, houve especulações de que ele poderia sair, tá, no verão, e aí agora com essa renovação é bem provável que ele fique. E aí o Arteta responde que ele sempre quis que o Trossard ficasse. Entendeu? Claro que ele não vai falar que queria que o Trossard saísse, mas ele falou que sempre quis que o Trossard ficasse e que isso foi um recado do clube de que quer que ele fique. Entendeu? Mas eu não acho que foi isso que ele respondeu na primeira pergunta. Então eu acredito que o Trossard está no mercado ainda. Tá? E aí faz uma pergunta muito importante para o Arteta se a lesão do Havertz faz o Arsenal intensificar em busca de alguns jogadores no mercado de transferências. E aí ele fala que foi preciso, acha que ele foi muito claro, e que ele disse que não foi feito. Obviamente, eles estavam muito ativos, né, tentando olhar para as possibilidades que poderiam surgir, e que o Arsenal não está reagindo a nada. Que eles estão muito preparados e entendendo o que pode fazer. E decidimos que este é o momento de fazer. Então, o que ele falou aqui? Que o Eze não vem por causa de uma reação da questão do Havertz. O que ele diz é que o Eze veio porque foi uma oportunidade de mercado, porque eles queriam trazer o Eze já. Então, ele deixa bem claro aqui que nenhuma contratação vai ser feita por causa do Havertz. Tá? Pode ser que ele esteja blefando? Pode. Mas aqui ele diz que não contrataram o Eze por causa de reação, por causa do Havertz. Aí perguntou se ele conseguir mais um jogador, isso completará o elenco na visão dele, né? Aí ele falou que não sabe, porque a janela ainda está aberta e ainda tem muito tempo de janela. Aí fazem uma outra pergunta agora sobre o Zubimendi, né? Sobre uma curiosidade no treino aberto, eles falam que viram o Zubimendi treinar parte do treinamento, metade do treinamento num time e metade do outro treinamento em outro time.
se isso é normal nos treinamentos do Arsenal, né? E aí o Arteta fala que isso é um elemento que ele está treinando de técnica e carga, né? Porque o Zubimendi perdeu alguns treinamentos antes do jogo contra o United por causa de doença. Então, e aquele jogo exigiu muito do Zubimendi, e eles queriam gerenciar, tá? Então é isso, galera. Essa foi a coletiva do Arteta antes do jogo contra o Leeds. Lembrando que amanhã o jogo contra o Leeds é às 1h30 da tarde. Então vamos fazer o pré-jogo aqui. 12h30 a gente deve estar ao vivo fazendo uma live aí para a gente discutir a escalação, discutir o jogo, conversar um pouco. Então amanhã eu vejo vocês, beleza? Antes do jogo e torcer para a gente ganhar o jogo. E aí já meio que encaminhando aí para chegar no primeiro lugar com 6 pontos. Beleza? E também ir para Anfield mais tranquilo. Beleza, pessoal? Então, hoje é isso que nós temos. Agradecer a todos mais uma vez. Não esqueça de compartilhar, seguir, pedir o pessoal para seguir o canal para a gente chegar aí o mais rápido aos 1000. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado. Boa sexta a todos. Amanhã estamos de volta e fui!